Olá! Mais uma vez estamos aqui para conversar com você dentro do nosso Assembleia Convida. Nós entendemos que o Assembleia Convida é um programa de interesse público e, como tal, nós trazemos aqui assuntos que são interessantes para todos nós. Conto com uma equipe maravilhosa hoje trabalhando comigo e quero agradecer essa equipe, porque senão esse trabalho não se resumiria numa coisa tão interessante, em algo tão importante. E todo ano, nesse início de ano, uma coisa nos preocupa enquanto pais e mães. Começam um renovo de esperança, um renovo de expectativa, um resgate de muitas preocupações. E uma preocupação que nós temos ainda é lidar com o início das aulas nas universidades, onde ocorrem os famosos trotes. E esse é um problema que afeta a vida, direta ou indiretamente, de jovens e famílias ano a ano. Diretamente quando ela é explícita, indiretamente quando a pessoa sofre e não passa para sua família. Consequentemente, isso, direto ou indiretamente, também vai afetar a sociedade. Hoje, quando eu vinha para cá, eu vi uma frase interessante numa escola de segundo grau que dizia assim: todo mundo é diferente. Então, por que tanta intolerância, por que tanta violência para fazer com que tudo seja igual? Então, hoje, eu fiz questão de trazer um convidado super bacana, o professor doutor Antônio Almeida. Ele é do Departamento de Economia e Administração e Sociologia da Universidade de São Paulo. E ele trata de trotes desde 2001. Professor, muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos muito felizes do senhor estar aqui. Eu que agradeço o convite, Sara. É muito importante, acho que ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Professor, o que é realmente um trote? Como é que essa história começou? Por que isso existe? Por que a gente sabe que as universidades já têm tantos anos e isso é uma questão assim, vista até como faz parte da minha entrada. Se não acontecer isso, o que é essa malevolência? Os trotes são muito antigos, né? Se a gente pegar 5 séculos antes de Cristo, Platão, o filósofo grego, já reclamava de trotes na academia. Então é muito antigo. Na Idade Média, as primeiras universidades já aparecem eventos de trote. Agora, o fato é que o significado do trote muda ao longo do tempo. E na nossa sociedade, o trote marca a diferença entre as pessoas. O trote é um grupo de pessoas que se sente especial, que quer predominar sobre outros e que procura fazer isso testando as pessoas através do trote, selecionando as pessoas para o seu grupo através do trote, através do sofrimento. Professor, quando eu era pequena, e olha que faz tempo, eu apanhava de varinha quando eu fazia alguma arte. Minha mãe ia lá, catava uns matinhos, tacava na perna da gente e já era alguma coisa assim. Hoje é absolutamente... Tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, claro, onde nós não podemos maltratar as pessoas, os idosos, etc. e tal. E por que o trote perpetua essa maldade toda? Então, eu acho que o trote está fora de época, né? A sociedade mudou, as pessoas mudaram. A sociedade mudou, as leis mudaram, o comportamento social, aquilo que antes era considerado uma coisa privada, hoje é tratado como uma coisa da esfera pública. Então, e essas pessoas do trote, elas continuam, persistem, resistem, né? Todas as denúncias, todos os escândalos que já ocorreram, e mesmo assim elas continuam com essas práticas. Então, quando ocorre um escândalo muito grave, reflui um pouquinho, mas logo em seguida volta, porque o grupo, de fato, não quer que isso acabe. E esse é um grupo de poder. Esse grupo de poder ele vai além dos muros da universidade. Ele envolve ex-alunos, ele envolve, às vezes, docentes, funcionários, dirigentes da universidade. Então, com isso eu posso entender que o senhor está colocando o seguinte, que o trote, ele começa a mostrar para o indivíduo que está entrando na universidade que existe ali uma cadeia de poder, Sim, que existe uma hierarquização, e que dentro dessa hierarquização existem quem é superior, quem é inferior, e que isso é uma coisa que não se baniu da nossa cultura até hoje, dentro das universidades. Qual é o seu posicionamento, então, sobre essa questão dessa rede de poder aí? Eu diria que tem 2 situações no trote. Há escolas onde o trote não é uma coisa institucional, onde o evento do trote é uma relação entre alunos.
Mesmo nessa situação, que é a menos grave, podem ocorrer incidentes até fatais. Em 1999 nós vimos a morte do Edson, né? No caso da USP, no caso da medicina da USP, eu acredito que não seja esse tipo. A relação nesse tipo de escola não é aluno-aluno, é instituição-aluno. Porque existe dentro da universidade... Então o senhor está colocando que existem duas situações. Uma de hierarquização aluno-aluno e outra instituição-aluno? Isso, é isso. Então, separa essas duas coisas. Nessa situação aluno-aluno, não há essa presença tão forte da hierarquização. Há uma hierarquização veterano, como se diz, né, ou aluno que está aplicando o trote e o aluno novo. Isso é uma coisa. Outra coisa são instituições, como é o caso da medicina da USP, como é o caso da Exalc, como é o caso do ITA, como é o caso das PUCs de Campinas, da medicina de Campinas, a medicina de Sorocaba, etc. Mas o direito na USP também, o trote é bem pesado, direito na USP, a geociência na USP, onde esse trote não é simplesmente imposto pelo aluno da graduação. Existem ex-alunos, existem docentes, existem funcionários que cobram a aplicação do trote dos alunos de graduação. Mas o trote não é só na universidade pública, né? Não. É bom deixar claro isso também. Nós estamos citando os casos que são mais conhecidos. Mas o trote é uma questão generalizada nas universidades, né? Existem universidades privadas que têm trotes muito severos, como os casos que eu citei da PUC de Campinas e da PUC de Sorocaba. Perfeito. Né? Eu diria, o trote tende a ter esse caráter institucional nas escolas que dão muito prestígio social e escolas que... Prestígio social? Como assim? Social, né? Então, você ser médico, você ser um engenheiro, você ser um advogado. Tá, mas o que tem a minha profissão com essa questão de ter status dentro de uma coisa tão violenta? Então, esse grupo que se pretende diferente, que se pretende melhor do que os outros, que se pretende acima, não só acima da sociedade, acima da lei, né? Esse grupo seleciona as pessoas por meio do trote e testa essas pessoas pelo trote. E por isso o trote precisa ser violento na visão deles. Porque ao machucar, você testa se a pessoa vai continuar obedecendo, mesmo contrariada, se ela continua obedecendo, se ela continua em silêncio. Mesmo contrariada. Isso Mesmo não é contrariada. tortura? É tortura. Trote é tortura. Então, nós já estamos falando aí de invasão de direitos humanos. Sim. Mas isso é uma segunda etapa nossa, né? Mas então, se a gente fala em tortura, se nós falamos de aluno para aluno, de instituição para aluno, tem aí uma situação que o trote acaba entrando numa situação social. Então, qual é a sua visão do trote socialmente, enquanto sociedade? Ou seja, o trote afeta a vida das pessoas, quem aplica se sente como, quem recebe se sente como. E a sociedade lá fora consegue enxergar isso ou não? Eu acho que a sociedade tem muita dificuldade de enxergar isso. O trote envolve uma série de preconceitos sociais, né, nas práticas. Por exemplo, quando você coloca o aluno de primeiro ano fazendo pedágio. Esse aluno, que é o bicho, que é o nada, que é o zero à esquerda, aquele que não sabe nada, na visão do pessoal do trote, é colocado na condição do mendigo. Né? Então, um preconceito de classe, bem explícito. Né? Isso reforça toda essa dinâmica de poder que a gente está colocado para a sociedade. E essas pessoas, elas tendem a se tornar mais preconceituosas. Isso a gente viu nos questionários que a gente passou. Eu passei 2.100 questionários para alunos da Exalc. Em pouco tempo, os alunos tendem a ficar mais preconceituosos, esses que se envolvem com o trote. Então, essas pessoas vão, depois, prestar serviço à sociedade com essa visão absolutamente distorcida do que é a sociedade. O Brasil é um país com uma desigualdade enorme, que precisaria de profissionais de nível superior que procurassem mitigar, reduzir essas desigualdades. E não Mas o senhor está dizendo para mim que a estética é mais importante que a ética? Eu estou dizendo que esse é o conceito desse grupo. Desse grupo, certo. Desse grupo, tá. não o meu. Não, né? tá certo, o meu... Tá. Não, nesse grupo pesquisado, o conceito que o senhor encontrou foi esse. É isso. Só que o que eu estou estranhando
que o senhor está colocando assim, eles têm um ar de prepotência, um ar de dominância, um ar de etc e tal, mas o que a gente mais percebe dentro das universidades públicas é que quem está lá são brancos, ricos, bem formados, bem alimentados, bem vestidos, socialmente bem aceitos, pessoas que raramente, vamos supor, 10% não está dentro desse conceito. O resto estão dentro desse conceito. Por que que isso fica ainda assim tão difundido e colocado esse subjugo como algo importante? Bom, eu precisaria dizer o seguinte. Primeiro, mesmo nas escolas onde o problema do trote é grave e ocorrem problemas todos os anos, a maior parte dos alunos não aplica trote e não se envolve com o trote. O trote é aí no máximo da ordem de uns 20% dos alunos, geralmente menos. Só que é um grupo, embora pequeno, organizado, com disciplina rígida e que obedece uma cadeia de comando, né? Então eles têm muito mais poder do que aquilo que seria o que ocorreria espontaneamente. Então esse grupo, ele acaba, por exemplo, no dia da matrícula, você tem uma escola com, digamos, 3.000 alunos. Se você tem 10% desses alunos participando do trote, no dia da matrícula estão lá os 300, porque eles obedecem uma ordem rígida. Então, se eles não forem no dia da matrícula, eles são punidos. Então, no dia da matrícula, 300 alunos parece muito, mas é 10% da escola. Mas dá a impressão para quem está chegando de que são todos os alunos da escola. E isso não é verdadeiro. Então, a gente precisa entender que esse é um grupo que está sequestrando a universidade pública. Ah, perfeito. Quer dizer, a pública e a privada, né? Porque é Também, um grupo de poder sim, que acaba impondo sua vontade e à medida que ele impõe isso. Mas nessa imposição de poder, existe também outros interesses envolvidos, como, por exemplo, interesses mercadológicos, interesses sociais em alguma situação, do tipo assim, quanto mais fria eu tiver uma pessoa, mais fácil de manipulá-la para determinadas situações. Por exemplo, nem vou falar do médico em si, mas eu vou falar de um geólogo, vamos supor. Então, desmatar é muito ruim, ficar com a falta d'água é muito ruim, mas ele fica assim tão congelado, tão insensível, a ponto de dizer assim, é para desmatar, eu vou desmatar e pronto. Eu sou assassino profissional, é para matar, eu vou lá e mato. É para desmatar, eu vou lá e desmato. Eu diria o seguinte, Sara, o trote prepara um opressor. E esse opressor vai exercer funções na sociedade dessa opressão. Então, há empresas, infelizmente, né, que contratam gente desse grupo trotista. Eu diria que preferem, porque querem depois que essas pessoas descumpram as leis trabalhistas, descumpram as leis ambientais, façam uma série de coisas, como você colocou, do desmatamento, né, a aplicação de venenos onde não é necessário. Na mídia, como nós vimos aí, aplicação de equipamentos e materiais vencidos em pacientes. Né, exatamente. Então, eu acho assim, eu, como docente, faria um apelo às empresas que considerem esse currículo do trote dos alunos. Os alunos que se apresentam como pertencendo a esse grupo do trote, eu diria, empresa, muita atenção com quem você está colocando dentro do teu quadro de funcionários, porque é um problema. Essa pessoa, uma vez colocada dentro da empresa, ela vai colocar outros desse grupo dentro da empresa e, eventualmente, vai criar um grupo de poder dentro da própria empresa, né? Auxiliando numa série de problemas sociais. Eu diria, para deixar claro essa questão, o trote é uma porta aberta para a corrupção. Você exige do aluno obediência e silêncio, né? Depois essa pessoa é colocada no mercado de trabalho, ou dentro da universidade, ou onde for, no Estado, né? E essa pessoa tem um voto de silêncio e de obediência a um grupo. Mesmo que ela seja contrariada, mesmo que aquilo vá contra os valores dela, ela obedece e fica em silêncio. Nossa, isso é muito grave, né? Não é? É muito grave. As consequências sociais do trote são muito, muito maiores do que aquilo que as pessoas geralmente imaginam. Pais, fiquem cientes, o seu filho está numa universidade pública, está numa universidade privada, conseguiu aquilo que o senhor não conseguiu, a senhora não conseguiu, e de repente o seu filho está dentro de um grupo que é muito mais perigoso do que você pode imaginar. Então fica de olho, olha o seu filho,
Acompanhe mais de perto o seu filho. Não é porque ele tem 18, 19, 20 ou 21 anos que ele vai estar fora desse risco, né? Inclusive, assim, é uma fase onde a mentalidade da pessoa está sendo montada. A estrutura, o arcabouço de vida dela está sendo montado, né? Mas ainda agora, voltando um pouquinho, assim, só para as universidades... Deixa eu só fazer um comentário. Eu só achei muito perigoso isso tudo. É muito perigoso. O aluno entra, ele é chamado para esse grupo. Esse grupo se apresenta como sedutor, tem festas, tem uma série de coisas que seriam, se não fosse parte desse problema, seriam coisas até bacanas de se participar. Ele é chamado para esse grupo, ele se envolve com o trote, ele é colocado em situações humilhantes, às vezes nu, embriagado, etc., fazendo coisas absurdas. É filmado. Esse material depois é usado para chantageá-lo. Se ele tentar sair do grupo, ele sofre pressões. As pessoas que participaram dos grupos trotistas e depois tentam sair dos grupos, essas pessoas sofrem imensamente, porque são perseguidas. Eu com isso. Mas é isso. Onde é mais comum esse tipo de ação? Isso que eu estou colocando, são as escolas que dão maior prestígio, onde existem grupos estruturados que cobram, constituído por ex-alunos, às vezes por docentes e funcionários. Eu não queria indicar nomes dessas pessoas, porque eu acho que isso é tarefa para a polícia. Não é o caso. Mas, assim, existe uma ideia difundida entre os cursos de medicina, né, que a medicina é o melhor lugar do mundo, lá dentro só estão os melhores, e aquela história. Lá dentro tem uma pessoa que já tem um endeusamento profissional e agora terá um endeusamento pessoal. Em que momento da educação começa a ser inculcado dentro da cabeça desses jovens aspirantes a médicos, a médicas, que ele é um Deus? Porque ele acaba endeusado. E ele se sente assim. Não todos. Não podemos generalizar. Com certeza não generalizamos. Nós conhecemos excelentes médicos, excelentes pessoas. Claro. Porque eu estou falando do médico por uma situação. Quando eu deito, estico o meu braço do lado. Sim, claro. E abro o braço ali e ele coloca um anestésico na minha veia, eu acredito que eu vou acordar em condições reparadas da minha cirurgia. Mas, de repente, eu posso estar num grupo dessas pessoas mais violentas, que não necessariamente fará coisa errada, mas ela tem uma tendência a fazer isso. E se sente realmente endeusado a ponto de, na prática do dia a dia, eu sou uma enfermeira e vejo isso com fisioterapeutas, biomédicos, nutricionistas, sociólogos, assistentes sociais, onde assim, eu, médico, e os outros. Equipe multiprofissional só se for para dividir problema. Para angariar e para trazer benesses, é sempre o prestígio do médico. Depois, os outros. E a indústria faz isso, o hospital faz isso, tudo faz isso. Então, como que a gente faz assim? Onde que esse momento de endeusamento começa? É aí, justamente nesse ponto que o senhor estava colocando? Eu acho que começa antes. Acho que tem toda a questão do vestibular. Os cursinhos. Os cursinhos. Os cursinhos usam imagens do trote, coisas que eles não deveriam fazer. Os colégios usam imagens do trote para se promover. As universidades usam imagens do trote para se promover. Os bancos usam imagens do trote para pedir que os alunos abram conta em suas agências, etc. E o senhor vê como isso aí chega de uma forma tão subliminar, que é só agora conversando que a gente consegue perceber que se faz o uso inadequado dessa situação. Pega o cara careca, com a cara toda pintada, usando e sai em outdoor, e sai em grandes outdoors. Sim. E usando o nome das universidades, das melhores universidades. E as universidades não questionam isso. Elas se sentem beneficiadas por essas imagens, porque é tão bom entrar numa universidade X ou Y que vale a pena passar por toda a humilhação, etc. O que é mentira. Ninguém precisa passar por humilhação nenhuma para se integrar na universidade. O trote não integra na universidade, o trote integra no grupo do trote, que é a minoria. Professor, nós estamos falando em trote, mas o nosso telespectador, ele às vezes acha que o trote é só ir lá, raspar a cabeça e pintar a cara.
É verdade isso? Quais são os tipos mais comuns de trote? Olha, mesmo esses que são considerados mais comuns, como cortar o cabelo, o ato de cortar o cabelo já causa imensos problemas. Há várias histórias de tesouradas, de pessoas que morreram, que foram espancadas, etc., no momento do corte do cabelo. Então, mesmo, normalmente as pessoas acham que é o pedágio, o corte do cabelo, o apelido, essas coisas, o pintar o corpo, mas há muito mais, né? Há uma série de práticas que a maior parte das pessoas não conhecem. Eu vou te dizer, do caso da escola onde eu estou, uma das práticas básicas, a pessoa chega na República e a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar a roupa, ficar nu ou seminu, exposta a uma série de coisas. Quer dizer, só isso já caracterizaria assédio sexual, sei lá, uma invasão. Eu vi... E acho que isso na mídia também. É mais grave, essas coisas são mais graves na medicina, porque a medicina as pessoas estão expostas, o corpo delas está exposto, né? Imediatamente. Eu acho que há uma exigência da sociedade, a sociedade fica muito chocada com o trote, porque a universidade é uma instituição, a ciência, a universidade é uma instituição que aparentemente é neutra, é uma instituição para a benesse da sociedade, etc. Então, quando as pessoas veem esse tipo de violência ocorrendo dentro da universidade, acho que gera uma descrença, um descrédito tão grande, não só para a universidade, mas generalizado. Então, professor, vou pedir para o senhor uns minutinhos, porque nós vamos fazer um cortezinho aqui na nossa conversa. Okay. Mas, no segundo bloco, nós voltamos a falar sobre os trotes violentos, sobre o que eles estão presos e algumas outras questões que vão diretamente na lesão dos direitos humanos. Espere um pouquinho, volte, porque nós temos muitas coisas interessantes para você, telespectador, ouvir e pensar melhor sobre essa questão. Trote nunca mais. Te espero. Retornamos com nossa Assembleia Convida, hoje falando sobre trotes nas universidades, com a presença do professor doutor Antônio, que muito tem nos ajudado até agora. Professor, falamos já sobre uma série de questões em relação ao trote, à violência, à agressão, à tortura, à violação de direitos humanos, mas quais são os trotes que... tem alguns trotes que são mais violentos, eles estão presos a que tipo de universidade, né? E a impressão que eu tenho é que o requinte de maldade é tamanho que eles também exigem a cada dia mais dos alunos mais conhecimento e mais tecnologia. Quer dizer, não são só pessoas purinhas que estão fazendo isso, né? Então, professor, o que a gente pode fazer em termos de sociedade para que isso, a sociedade em geral, para que isso passe a ter visibilidade, ter janela para a gente poder, além do que nós estamos fazendo aqui, né, que é um programa de utilidade pública mostrando para a nossa sociedade o que existe por trás da universidade pública que nós pagamos, e que aquele grupo, quando chega lá, fala a nossa universidade, a nossa, não é nossa deles, não, é minha, é sua, é do motorista de táxi, é da pessoa que varre a rua, é da pessoa que trabalha na minha casa, é da pessoa que limpa o meu prédio, é da pessoa que está fazendo a limpeza das ruas, é da pessoa que está coletando os meus dejetos em termos de lixo, porque o lixeiro sou eu que produzo o lixo, então a lixeira sou eu, né? Então, todas essas situações, esses jovens têm ideia que eles estão cometendo crime ou eles acham que tudo isso é balela? Eles acham que estão acima da lei. Né? Meu Deus! Acham que estão acima da lei. Têm a convicção de que sairão impunes. Né? Eu diria que o importante para a sociedade o trote precisa ser criminalizado, precisa ser tipificado como tortura. Vamos repetir, por favor, repita com todas as palavras. O trote... precisa ser criminalizado. Criminalizado, primeiro. Segundo... Eu acho que tem duas implicações no trote. É que o trote é tortura. Né? Precisa ser tipificado como tortura. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. Tem vezes que as pessoas chegam a ficar até 72 horas sem dormir e tendo que cumprir com as suas atividades. Será que se você chegar num hospital com
Um aluno do quarto, quinto ano que passou 72 horas sem dormir, porque o trote não acaba no primeiro ano, passou 72 horas sem dormir, será que ele com certeza vai estar bem e lúcido para prescrever a medicação que você recebe? Exatamente. Então, no caso do sono, as convenções internacionais sobre tortura colocam lá que privação de sono é uma forma de tortura, né? Então, há pessoas que são espancadas, há uma série de coisas que ocorrem que são típicas de tortura. A privação, eles impedem a pessoa de ter contato com outros grupos, às vezes com a própria família. A pessoa fica confinada, ela não pode ligar para casa, contar para os pais o que está acontecendo. Então, há uma série de coisas que são problemáticas. E o outro problema é que, em alguns casos, essa coisa é tão extrema e envolve alunos, envolve funcionários, etc., que eles encobrem quando os crimes ocorrem. Mas então, isso envolve gente grande também. Envolve gente grande, gente importante dentro da universidade e dentro das empresas. E da sociedade. Da sociedade. Então, quando os crimes ocorrem, essas pessoas obstruem a ação da polícia e depois obstruem a ação da justiça. Então, eu acho que esse tipo de situação, a gente tem uma quadrilha, né? Senhor então, governador, Operação Trote, temos quadrilha formada, sim, para desacreditar no trabalho que é sério, para desacreditar a instituição que é séria, para desacreditar todo o dinheiro que nós colocamos na educação e que muitas das vezes nós não chegamos nem a usufruir dele, porque o cara fica bom, fica endeusado, fica formado e sai do Brasil para fazer a assistência que ele deveria fazer aqui para outros lugares. Senhor governador, vamos resolver esse assunto? Senhor governador, trote é crime. Senhor governador, trote é tortura. Conta aqui com uma aliada. Agora, como lidar com isso? Porque até agora nós condenamos. Como lidar com isso? O senhor acredita que a proibição pura e simples, se o governador baixar um decreto, é proibido o trote, o senhor acha que isso vai resolver? Eu acho que isso ajudaria, mas não é o suficiente. A universidade precisa fazer um trabalho grande, intenso, de educação dos alunos sobre direitos humanos, de redução dos preconceitos, de aumento de tolerância, de instituição da área de ciências humanas em vários cursos que não têm disciplinas de ciências humanas, de formação mesmo desses quadros que depois vão dirigir a sociedade, vão dirigir as instituições, vão dirigir as empresas, etc. E que agem sem nenhuma consciência e pensando que não há consequências naquilo que fazem. E isso tem um custo social enorme para São Paulo e para o Brasil. Para o Brasil, né? E aí, professor, uma situação que às vezes as pessoas pensam assim, o trote é só em relação à pessoa, ao corpo, a isso, aquilo. Mas a gente sabe que existe aí dentro dessas situações algumas coisas que são ditas de confraternização e que, na verdade, são verdadeiras orgias, são festas onde acontece de tudo. O senhor que estudou mais esse assunto, poderia nos esclarecer um pouquinho melhor essa situação? Existe um consumo, a primeira coisa e talvez a mais assustadora de todas é o consumo exacerbado de álcool. Eu vou te contar uma situação, eu visitei uma república, eles me convidaram para conversar, era uma república onde já havia trote muito pesado, e eu fui lá conversar com eles. Naquele dia, naquela noite, eles iam fazer uma festa. E havia uma pilha enorme, uma pilha muito grande mesmo, de caixas de cerveja. Então, não é um consumo de álcool comum, social, é uma coisa absolutamente exagerada, né? E isso faz parte, acho que, de um tipo de masculinidade, uma masculinidade que precisa se mostrar colocando em risco a si mesmo e aos outros, dirigindo de forma irresponsável, brigando, humilhando os outros, humilhando as mulheres e assim por diante. Então, há uma associação muito forte. Acho que a droga, existem outras também, mas a droga que para mim mais me preocupa é esse consumo exacerbado de álcool. O senhor falou em mulheres. Então, eu gostaria agora de abordar um assunto que é o preconceito. Nós temos o preconceito contra a mulher, contra o negro, contra os judeus, contra os homossexuais, né? E outros preconceitos menores que talvez a gente aqui não consiga
colocar, porque senão vai ficar uma lista muito grande. Como lidar com isso também? Olha, essa questão dos preconceitos, ela já se expressa, no caso do trote, nos próprios apelidos que são dados. Os apelidos fazem menção à origem étnica, opção religiosa, opção sexual, aparência física e assim por diante. Então, a universidade precisa fazer um trabalho. Nós pensamos que as organizações fazem isso. Pegam pessoas de origem completamente diferente, colocam juntas e dizem que essas pessoas vão conviver bem sem que a universidade ou as outras organizações façam qualquer esforço para promover uma boa convivência. Isso não pode, né? Porque a gente se tornou tão produtivista, o nosso foco é tão econômico, a formação técnica do aluno, etc., que a gente esqueceu que essas pessoas têm que conviver em primeiro lugar e que na sociedade elas terão que conviver e como profissionais elas terão que conviver. E precisa de um processo de educar. E esse processo de educar precisa começar na escola fundamental e ir até a universidade e depois. Então, doutor Antônio, para trabalhar com essa questão do trote, para proibir essa questão ou tratar essa situação até como crime, nós falamos de duas coisas. Uma atitude governamental seria bem interessante. A segunda, uma atitude educacional também muito interessante. E uma terceira? Eu acho que eu proporia um centro de direitos humanos para fiscalizar o trabalho da universidade no estado de São Paulo. Eu acho que a Universidade de São Paulo poderia abrigar esse centro. Acho que esse centro deveria o seu coordenador deveria ser eleito pela comunidade, sem intervenção da reitoria, sem intervenção de diretorias de faculdades, para que essa pessoa tivesse a mais absoluta legitimidade, que ela pudesse receber as denúncias do estado todo nesse centro, né, com um orçamento próprio. E esse centro poderia propor relatórios, fazer relatórios sobre a situação dos direitos humanos nas universidades do estado de São Paulo. Acho que isso produziria um conhecimento que hoje não existe. Nós achamos que nós sabemos, e mesmo eu estudei durante 14 anos já essa questão do trote. Eu sei muito pouco, porque há muitas coisas que não estão reveladas. Isso não é trabalho para um pesquisador, isso é trabalho para um conjunto de pesquisadores que dariam as diretrizes de como receber, de como fazer a recepção dos alunos. A gente pegar a Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, há um centro já há muitos anos dedicado ao estudo do primeiro ano. Eles estão na 34ª, 35ª conferência anual sobre o primeiro ano. Por quê? No primeiro ano tem a questão do trote, etc., mas tem outras questões também de direitos humanos. Então, o senhor há de convir comigo, então, que dentro das universidades, a direção da universidade, ela deixa a desejar em relação a uma atitude mais forte, eu não digo assim coercitiva, mas mais rígida, mais assim, focada, olhada, a direção em si fazer valer o seu poder para que isso não ocorresse dentro das universidades. O senhor concorda comigo que existe uma certa conivência, então? Eu diria assim, a direção, ou ela se sente ameaçada por esse grupo e, portanto, não age porque se sente ameaçada, mesmo quando ela não participa. Às vezes ela pode ser diretamente conivente, isso é possível. Não adianta uma ação só punitiva, é preciso de uma ação sistemática. É preciso que a universidade assuma o trote e a violação de direitos humanos, envolvendo os estupros e outras coisas que ocorrem na universidade, como um problema. A universidade hoje olha para isso como uma ameaça à sua imagem. Né? Esse é um problema social e a universidade tem que ser a líder, tem que ser a ponta, a vanguarda no tratamento desse problema. Né? E é esse papel que a universidade não consegue assumir porque ela está muito preocupada só com a sua imagem. Então, quando você revela que há violência em uma determinada escola, essa escola pode sofrer uma procura menor de alunos. Né? No caso das escolas privadas, isso afeta diretamente o desempenho econômico. Né? No caso da universidade pública, afeta a qualidade dos alunos que você recebe, porque se você tem menos candidatos, o nível dos alunos que você vai receber é menor. Então, a universidade ela é muito preocupada com essa imagem.
né? E essa preocupação com a imagem não ajuda no tratamento das questões de direitos humanos. A universidade tem que aprender, acho que a universidade aprender que ela precisa revelar o que está acontecendo. Ela precisa deixar, quando ocorre uma violação, a universidade tem que colocar isso publicamente, a universidade tem que chamar o Ministério Público, a polícia e investigar o caso. Né? Temos que criminalizar. Né? Não adianta, o que a universidade faz? A vítima chega, há um grupo organizado, às vezes poderoso, numeroso, né? Com 200 pessoas ou alguma coisa assim, e a universidade diz assim, você vítima, você que acabou de ser machucado, espancado, estuprado, etc., você vai colocar o seu nome aqui e vai se colocar você diante desse grupo de 200, porque eu aqui dirigente, eu não vou assumir isso sozinho. Você é que vai ter que assumir como vítima. Né? Então, essa situação é uma situação muito grave, porque isso daí, o próprio dirigente muitas vezes diz assim, olha, veja bem o que vocês vão fazer, porque isso vai piorar a tua situação aqui dentro. Quer dizer, na verdade, está preocupado com a imagem da universidade, querendo escamotear. Ele pode não ser conivente com o assunto, mas ele quer proteger a universidade. É. Então, de uma certa forma... Né? Então, o que o senhor acha? Será que seria interessante, possível, ou será que seria viável, ou o senhor acha que é certo ou errado, por favor, que nós já começássemos a inserir ali no nível de segundo grau, até a universidade, dentro da grade, uma questão que é tratar de direitos humanos, políticos e sociais para esses cursos. Preparar pessoas para os cursos. O que o senhor acha disso? Eu acho que seria excelente, acho que é uma iniciativa que precisa. Quais são os direitos da cidadania, né? Qual é o comportamento de um cidadão, como lidar com a situação de direitos humanos. As pessoas têm uma compreensão muito equivocada sobre o que são os direitos humanos. Professor, coloque, por favor, a sua visão do trote. Eu, Sara Munhoz, deputada estadual pelo PCdoB, quero me empenhar para que a palavra trote suma do mapa e que, com ela, todo seu jargão. Com certeza não é nessa encarnação, se é assim que podemos dizer, que isso pode acontecer. Mas eu sempre entendo que, para encher um copo, tem que ter a primeira gota. O senhor, que é um estudioso do assunto, e para nós encerrarmos essa questão, por favor, coloque as suas considerações finais sobre o assunto e a sua visão e o que devemos fazer ou não a respeito desse trote. Para finalizar. Eu diria o seguinte, a universidade, como instituição, tem que se afastar completamente do trote. Né? Então, a universidade não deve fazer manual de calouro, não deve fazer manual de bicho, não deve usar a palavra trote, não deve fazer trote solidário. Se vai fazer uma ação solidária, faça uma ação solidária, não trote solidário. Se vai fazer uma ação cultural, faça uma ação cultural e não trote cultural. Se afastar desse jargão. A universidade não pode dar espaços para que socorra para o grupo do trote, não pode dar dinheiro para esse grupo. Então a universidade tem que se afastar, a universidade tem que tratar o trote como um problema e não como comemoração. A comemoração, por entrar na universidade, não pode se relacionar com o trote. A comemoração por entrar na universidade é uma outra coisa. E a universidade precisa zerar. Não é ter um pouquinho de trote, ou meio trote, ou um trote brincadeira. Não. A universidade tem que se afastar completamente, totalmente do trote. Não, mas pode tirar o trote e colocar uma semana de recepção, com coisas importantes, com o que é a universidade, com o que vem por trás disso, e como estar dentro desse ambiente. Só uma coisa que um telespectador perguntou aqui, que eu achei interessante. Chegou aqui na nossa redação a seguinte pergunta: o trote acontece só no primeiro ano? Isso é pergunta de telespectador. Uhum. Ele só acontece no primeiro ano? Não. O trote, nessas instituições onde o trote é mais grave, ele ocorre no primeiro ano, o aluno tem que receber o trote. No segundo ano, ele é obrigado a aplicar trote, senão ele é excluído, e isso é parte do trote. E, às vezes, o trote vai para o resto da vida.
Se você vai nas festas depois que as pessoas formaram, né, de ex-alunos, de 5, 10 anos de formados, etc., muitas vezes você vê nas relações entre o aluno que se formou há 10 anos e há 15 anos, aquele que se formou há 15 anos exige que o que se formou há 10 anos se ajoelhe para cumprimentá-lo, etc. Então, o trote é para o resto da vida. Né? E uma outra questão que nos chegou aqui também foi a seguinte: é de uma universitária que passou por uma dessas escolas públicas e que disse que ela não pertenceu a isso. E que essa história que nós estamos contando aqui é de uma minoria. Isso é verdade ou é mentira? É verdade, é uma minoria, eu diria que no máximo 20%, geralmente menos. Né? Mesmo nas escolas onde o problema é grave. Você tem, às vezes, 10% dos alunos que são rigidamente disciplinados, que obedecem, que fazem as coisas, que são violentos. E essas pessoas causam todos os problemas. Mas e esse que não participou, ele vai ficar como? Ele se integra num outro grupo, ele se integra e faz outras coisas. Os alunos têm, a imensa maioria não se preocupa com o trote. Essa é a verdade. Né? Então, essa preocupação com o trote é causada por um grupo pequeno. Pequeno. Né? Ninguém vai ficar isolado na universidade se não participar do trote. Essa é a verdade. Tem uma pergunta aqui de um pai que está colocando o seguinte: o filho dele entrou agora em 2015 na universidade. É uma universidade pública. E ele está preocupado com o que possa acontecer com o filho frente a essa nossa conversa. Como esse pai pode acompanhar mais ou menos de perto essa situação? Eu acho que esse pai deve acompanhar, sim, esse filho, deve orientar esse filho para que ele não participe das atividades organizadas pelo pessoal do trote. Ninguém é obrigado a participar. Não vá às festas promovidas pelo pessoal do trote. Né? O pessoal do trote é aquele pessoal que está no dia da matrícula. Certo. Né? É esse pessoal. Então, se você quer saber quem é o pessoal do trote, é o pessoal que vai estar lá no dia da matrícula. Então, assim, fugir do diabo que ele fugirá de vós, é isso? Exato. É isso? É isso. Então, professor, vamos agora considerar para o fechamento mesmo. O senhor é a favor ou contra o trote? Eu sou completamente contra. Quais as iniciativas governamentais que nós precisaríamos ter dos nossos governantes para que isso, de uma certa forma, fosse diminuindo no dia a dia até o dia que ele dirimisse do mapa? Eu acho que, primeiro, é a modificação da lei para enquadrar o trote no crime de tortura. Acho que precisaria, sim, uma manifestação do governador. Seria ótimo se ele pudesse fazer uma manifestação cobrando dos reitores das universidades públicas, mas também das universidades privadas, que tomem medidas efetivas de combate ao trote. As autoridades universitárias precisariam, de fato, expulsar alguns alunos. Eu gostaria muito de ver a USP, por exemplo, expulsando alguns alunos por conta dos problemas do trote. Acho que e a universidade precisa de medidas educativas. A universidade precisa assumir isso, as autoridades universitárias precisam assumir que o trote é um problema para a universidade. Muitas vezes a autoridade universitária acredita que sem o grupo trotista a universidade vai desaparecer. E esse grupo trotista acredita que sem ele a universidade desaparece. E eu diria, a universidade sofre com esse grupo, a universidade não é beneficiada por esse grupo. E eu gostaria de ver também uma campanha solicitando às empresas que não contratem pessoas ligadas ao grupo do trote. Então, senhor governador, senhor secretário da Educação, estão aí os nossos pedidos. E, pelo que teve de agitação nesse programa, fica aí a preocupação de que se alguém pensa que o Assembleia Convida não tem penetração junto à sociedade, está se enganando. Então, alguns pedidos precisam ser feitos. Senhor governador, senhor secretário da Educação, vamos olhar a criminalização, vamos olhar a punição e não vamos deixar as pessoas pensar que dentro de uma universidade, por existir uma fraternidade, que com ela nada vai acontecer. Senhor governador, senhores dirigentes, olhem por uma questão que não vos dignifica, muito pelo contrário. Coloca em voga todo um trabalho sério que a gente sabe que todos estão fazendo. Fica aqui
o nosso alerta, fica aqui as recomendações do professor Dr. Antônio, fica aqui um abraço de todos os funcionários aqui da TV Alesp, porque eles também aqui, com a sinalização deles e com a passagem das solicitações e informações aqui, de uma certa forma também manifestaram aqui o seu repúdio à questão do trote. Trote nunca mais. Muito obrigado e que Deus permita que nós nos encontramos em momentos melhores e com situações melhores. Um beijo grande e te espero até na próxima. Retornamos com nossa Assembleia Convida, hoje falando sobre trotes nas universidades, com a presença do professor Dr. Antônio, que muito tem nos ajudado até agora. Professor, falamos já sobre uma série de questões em relação ao trote, à violência, à agressão, à tortura, à violação de direitos humanos, mas quais são os trotes que tem alguns trotes que são mais violentos? Eles estão presos a que tipo de universidade, né? E a impressão que eu tenho é que o requinte de maldade é tamanho que eles também exigem a cada dia mais dos alunos mais conhecimento e mais tecnologia. Quer dizer, não são só pessoas purinhas que estão fazendo isso, né? Então, professor, o que a gente pode fazer em termos de sociedade, para que isso, a sociedade em geral, para que isso passe a ter visibilidade, ter janela para a gente poder, além do que nós estamos fazendo aqui, né, que é um programa de utilidade pública mostrando para a nossa sociedade o que existe por trás da universidade pública que nós pagamos, e que aquele grupo, quando chega lá, fala a nossa universidade, a nossa, não é nossa deles, não, é minha, é sua, é do motorista de táxi, é da pessoa que varre a rua, é da pessoa que trabalha na minha casa, é da pessoa que limpa o meu prédio, é da pessoa que está fazendo a limpeza das ruas, é da pessoa que está coletando os meus dejetos em termos de lixo, porque o lixeiro sou eu que produzo o lixo, então a lixeira sou eu, né? Então, todas essas situações, esses jovens têm ideia que eles estão cometendo crime ou eles acham que tudo isso é balela? Eles acham que estão acima da lei. Né? Meu Deus! Acham que estão acima da lei. Têm a convicção de que sairão impunes. Né? Eu diria que o importante para a sociedade o trote precisa ser criminalizado, precisa ser tipificado como tortura. Vamos repetir, por favor, repita com todas as palavras. O trote... precisa ser criminalizado. Criminalizado, primeiro. Segundo... Eu acho que tem duas implicações no trote. Um é que o trote é tortura. Né? Precisa ser tipificado como tortura. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. Tem vezes que as pessoas chegam a ficar até 72 horas sem dormir e tendo que cumprir com as suas atividades. Será que se você chegar num hospital com um aluno do quarto, quinto ano que passou 72 horas sem dormir, porque o trote não acaba no primeiro ano, passou 72 horas sem dormir, será que ele com certeza vai estar bem e lúcido para prescrever a medicação que você recebe? Exatamente. Então, no caso do sono, as convenções internacionais sobre tortura colocam lá que privação de sono é uma forma de tortura. Né? Então, há pessoas que são espancadas, há uma série de coisas que ocorrem que são típicas de tortura. A privação, eles impedem a pessoa de ter contato com outros grupos, às vezes com a própria família. A pessoa fica confinada, ela não pode ligar para casa, contar para os pais o que está acontecendo. Então, há uma série de coisas que são problemáticas. E o outro problema é que, em alguns casos, essa coisa é tão extrema e envolve alunos, envolve funcionários, etc., que eles encobrem quando os crimes ocorrem. Mas então, isso envolve gente grande também. Envolve gente grande. Gente importante dentro da universidade e dentro das empresas. E da sociedade. Da sociedade. Então, quando os crimes ocorrem, essas pessoas obstruem a ação da polícia
e depois obstruem a ação da justiça. Então, eu acho que esse tipo de situação, a gente tem uma quadrilha. Né? Senhor então, governador, Operação Trote, temos quadrilha formada, sim, para desacreditar no trabalho que é sério, para desacreditar a instituição que é séria, para desacreditar todo o dinheiro que nós colocamos na educação e que muitas das vezes nós não chegamos nem a usufruir dele, porque o cara fica bom, fica endeusado, fica formado e sai do Brasil para fazer a assistência que ele deveria fazer aqui para outros lugares. Senhor governador, vamos resolver esse assunto? Senhor governador, trote é crime. Senhor governador, trote é tortura. Conta aqui com uma aliada. Agora, como lidar com isso? Porque até agora nós condenamos. Como lidar com isso? O senhor acredita que a proibição pura e simples, se o governador baixar um decreto, é proibido o trote, o senhor acha que isso vai resolver? Eu acho que isso ajudaria, mas não é o suficiente. A universidade precisa fazer um trabalho grande, intenso, de educação dos alunos sobre direitos humanos, de redução dos preconceitos, de aumento de tolerância, de instituição da área de ciências humanas em vários cursos que não têm disciplinas de ciências humanas, de formação mesmo desses quadros que depois vão dirigir a sociedade, vão dirigir as instituições, vão dirigir as empresas, etc. E que agem sem nenhuma consciência e pensando que não há consequências naquilo que fazem. E isso tem um custo social enorme para São Paulo e para o Brasil. Para o Brasil, né? E aí, professor, uma situação que às vezes as pessoas pensam assim, o trote é só em relação à pessoa, ao corpo, a isso, aquilo. Mas a gente sabe que existe aí dentro dessas situações algumas coisas que são ditas de confraternização e que, na verdade, são verdadeiras orgias, são festas onde acontece de tudo. O senhor que estudou mais esse assunto, poderia nos esclarecer um pouquinho melhor essa situação? Existe um consumo, a primeira coisa, e talvez a mais assustadora de todas, é o consumo exacerbado de álcool. Eu vou te contar uma situação, eu visitei uma república, eles me convidaram para conversar, era uma república onde havia trote muito pesado, e eu fui lá conversar com eles. Naquele dia, naquela noite, eles iam fazer uma festa. E havia uma pilha enorme, uma pilha muito grande mesmo, de caixas de cerveja. Então, não é um consumo de álcool comum, social, é uma coisa absolutamente exagerada, né? E isso faz parte, acho que, de um tipo de masculinidade, uma masculinidade que precisa se mostrar colocando em risco a si mesmo e aos outros, dirigindo de forma irresponsável, brigando, humilhando os outros, humilhando as mulheres e assim por diante. Então, há uma associação muito forte. Acho que a droga, existem outras também, mas a droga que, para mim, mais me preocupa é esse consumo exacerbado de álcool. O senhor falou em mulheres. Então, eu gostaria agora de abordar um assunto que é o preconceito. Nós temos o preconceito contra a mulher, contra o negro, contra os judeus, contra os homossexuais, né? E outros preconceitos menores que talvez a gente aqui não consiga colocar, porque senão vai ficar uma lista muito grande. Como lidar com isso também? Olha, essa questão dos preconceitos, ela já se expressa, no caso do trote, nos próprios apelidos que são dados. Os apelidos fazem menção à origem étnica, opção religiosa, opção sexual, aparência física e assim por diante. Então, a universidade precisa fazer um trabalho. Nós pensamos que as organizações fazem isso. Pegam pessoas de origem completamente diferente, colocam juntas e dizem que essas pessoas vão conviver bem sem que a universidade ou as outras organizações façam qualquer esforço para promover uma boa convivência. Isso não pode, né? Porque a gente se tornou tão produtivista, o nosso foco é tão econômico, a formação técnica do aluno, etc., que a gente esqueceu que essas pessoas têm que conviver em primeiro lugar e que na sociedade elas terão que conviver e como profissionais elas terão que conviver. E precisa de um processo de educar. E esse processo de educar precisa começar na escola fundamental e ir até a universidade e depois. Então, doutor Antônio,
para trabalhar com essa questão do trote, para proibir essa questão, ou tratar essa situação até como crime, nós falamos de duas coisas. Uma atitude governamental seria bem interessante. A segunda, uma atitude educacional também muito interessante. E uma terceira? Eu acho que eu proporia um centro de direitos humanos para fiscalizar o trabalho da universidade no estado de São Paulo. Eu acho que a Universidade de São Paulo poderia abrigar esse centro. Acho que esse centro deveria o seu coordenador deveria ser eleito pela comunidade, sem intervenção da reitoria, sem intervenção de diretorias de faculdades, para que essa pessoa tivesse a mais absoluta legitimidade, que ela pudesse receber as denúncias do estado todo nesse centro, né, com um orçamento próprio. E esse centro poderia propor relatórios, fazer relatórios sobre a situação dos direitos humanos nas universidades do estado de São Paulo. Acho que isso produziria um conhecimento que hoje não existe. Nós achamos que nós sabemos, e mesmo eu estudei durante 14 anos já essa questão do trote. Eu sei muito pouco, porque há muitas coisas que não estão reveladas. Isso não é trabalho para um pesquisador, isso é trabalho para um conjunto de pesquisadores que dariam as diretrizes de como receber, de como fazer a recepção dos alunos. A gente pegar a Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, há um centro já há muitos anos dedicado ao estudo do primeiro ano. Eles estão na 34ª, 35ª conferência anual sobre o primeiro ano. Por quê? No primeiro ano tem a questão do trote, etc., mas tem outras questões também de direitos humanos. Então, o senhor há de convir comigo, então, que dentro das universidades, a direção da universidade, ela deixa a desejar em relação a uma atitude mais forte, eu não digo assim coercitiva, mas mais rígida, mais assim, focada, olhada, a direção em si fazer valer o seu poder para que isso não ocorresse dentro das universidades. O senhor concorda comigo que existe uma certa conivência, então? Eu diria assim, a direção, ou ela se sente ameaçada por esse grupo e, portanto, não age porque se sente ameaçada, mesmo quando ela não participa. Às vezes ela pode ser diretamente conivente, isso é possível. Não adianta uma ação só punitiva, é preciso de uma ação sistemática. É preciso que a universidade assuma o trote e a violação de direitos humanos, envolvendo os estupros e outras coisas que ocorrem na universidade, como um problema. A universidade hoje olha para isso como uma ameaça à sua imagem. Né? Esse é um problema social e a universidade tem que ser a líder, tem que ser a ponta, a vanguarda no tratamento desse problema. Né? E é esse papel que a universidade não consegue assumir porque ela está muito preocupada só com a sua imagem. Então, quando você revela que há violência em uma determinada escola, essa escola pode sofrer uma procura menor de alunos. Né? No caso das escolas privadas, isso afeta diretamente o desempenho econômico. Né? No caso da universidade pública, afeta a qualidade dos alunos que você recebe, porque se você tem menos candidatos, o nível dos alunos que você vai receber é menor. Então, a universidade ela é muito preocupada com essa imagem. Né? E essa preocupação com a imagem não ajuda no tratamento das questões de direitos humanos. A universidade tem que aprender, acho que a universidade aprender que ela precisa revelar o que está acontecendo. Ela precisa quando ocorre uma violação, a universidade tem que colocar isso publicamente, a universidade tem que chamar o Ministério Público, a polícia e investigar o caso. Né? Temos que criminalizar. Né? Não adianta, o que a universidade faz? A vítima chega, há um grupo organizado, às vezes poderoso, numeroso, né? Com 200 pessoas ou alguma coisa assim, e a universidade diz assim, você vítima, você que acabou de ser machucado, espancado, estuprado, etc., você vai colocar o seu nome aqui e vai se colocar você diante desse grupo de 200, porque eu aqui dirigente, eu não vou assumir isso sozinho. Você é que vai ter que assumir como vítima. Né? Então, essa situação é uma situação muito grave, porque isso daí, o próprio dirigente muitas vezes diz assim, olha, veja bem o que vocês vão fazer, porque isso vai piorar a tua situação aqui dentro. Quer dizer, na verdade, está preocupado com a imagem da universidade, querendo
escamotear. Ele pode não ser conivente com o assunto, mas ele quer proteger a universidade. É. Então, de uma certa forma... Né? Então, o que o senhor acha? Será que seria interessante, possível, ou será que seria viável, ou o senhor acha que é certo ou errado, por favor, que nós já começássemos a inserir ali no nível de segundo grau, até a universidade, dentro da grade, uma questão que é tratar de direitos humanos, políticos e sociais para esses cursos. Preparar pessoas para os cursos. O que o senhor acha disso? Eu acho que seria excelente, acho que é uma iniciativa que precisa. Quais são os direitos da cidadania, né? Qual é o comportamento de um cidadão, como lidar com a situação de direitos humanos. As pessoas têm uma compreensão muito equivocada sobre o que são os direitos humanos. Professor, coloque, por favor, a sua visão do trote. Eu, Sara Munhoz, deputada estadual pelo PCdoB, quero me empenhar para que a palavra trote suma do mapa e que, com ela, todo seu jargão. Com certeza não é nessa encarnação, se é assim que podemos dizer, que isso pode acontecer. Mas eu sempre entendo que, para encher um copo, tem que ter a primeira gota. O senhor, que é um estudioso do assunto, e para nós encerrarmos essa questão, por favor, coloque as suas considerações finais sobre o assunto e a sua visão e o que devemos fazer ou não a respeito desse trote. Para finalizar. Eu diria o seguinte, a universidade, como instituição, tem que se afastar completamente do trote, né? Então, a universidade não deve fazer manual de calouro, não deve fazer manual de bicho, não deve usar a palavra trote, não deve fazer trote solidário. Se vai fazer uma ação solidária, faça uma ação solidária, não trote solidário. Se vai fazer uma ação cultural, faça uma ação cultural e não trote cultural. Se afastar desse jargão. A universidade não pode dar espaços para que socorra para o grupo do trote, não pode dar dinheiro para esse grupo. Então a universidade tem que se afastar, a universidade tem que tratar o trote como um problema e não como comemoração. A comemoração, por entrar na universidade, não pode se relacionar com o trote. A comemoração por entrar na universidade é uma outra coisa. E a universidade precisa zerar. Não é ter um pouquinho de trote, ou meio trote, ou um trote brincadeira. Não. A universidade tem que se afastar completamente, totalmente do trote. Então, pode tirar o trote e colocar uma semana de recepção, com coisas importantes, com o que é a universidade, com o que vem por trás disso, e como estar dentro desse ambiente. Só uma coisa que um telespectador perguntou aqui, que eu achei interessante. Chegou aqui na nossa redação a seguinte pergunta: o trote acontece só no primeiro ano? Isso é pergunta de telespectador. Uhum. Ele só acontece no primeiro ano? Não. O trote, nessas instituições onde o trote é mais grave, ele ocorre no primeiro ano, o aluno tem que receber o trote. No segundo ano, ele é obrigado a aplicar trote, senão ele é excluído, e isso é parte do trote. E, às vezes, o trote vai para o resto da vida. Se você vai nas festas depois que as pessoas formaram, né, de ex-alunos, de 5, 10 anos de formados, etc., muitas vezes você vê nas relações entre o aluno que se formou há 10 anos e há 15 anos, aquele que se formou há 15 anos exige que o que se formou há 10 anos se ajoelhe para cumprimentá-lo, etc. Então, o trote é para o resto da vida. Né? E uma outra questão que nos chegou aqui também foi a seguinte: é de uma universitária que passou por uma dessas escolas públicas e que disse que ela não pertenceu a isso, e que essa história que nós estamos contando aqui é de uma minoria. Isso é verdade ou é mentira? É verdade, é uma minoria, eu diria que no máximo 20%, geralmente menos, né? Mesmo nas escolas onde o problema é grave. Você tem, às vezes, 10% dos alunos que são rigidamente disciplinados, que obedecem, que fazem as coisas, que são violentos. E essas pessoas causam todos os problemas. Mas e esse que não participou, ele vai ficar como? Ele se integra num outro grupo, ele se integra e faz outras coisas. Os alunos a imensa maioria não se preocupa com o trote. Essa é a verdade. Né? Então, essa preocupação com o trote é causada por um grupo pequeno. Pequeno. Né? Ninguém vai ficar isolado na universidade se não participar do trote. Essa é a verdade. Tem uma pergunta aqui de um pai que está colocando o seguinte: o filho dele entrou agora em 2019
15 na universidade. É uma universidade pública. E ele está preocupado com o que possa acontecer com o filho frente a essa nossa conversa. Como esse pai pode acompanhar mais ou menos de perto essa situação? Eu acho que esse pai deve acompanhar, sim, esse filho, deve orientar esse filho para que ele não participe das atividades organizadas pelo pessoal do trote. Ninguém é obrigado a participar. Não vá às festas promovidas pelo pessoal do trote, né? O pessoal do trote é aquele pessoal que está no dia da matrícula. Certo. Né? É esse pessoal. Então, se você quer saber quem é o pessoal do trote, é o pessoal que vai estar lá no dia da matrícula. Então, assim, fugir do diabo que ele fugirá de vós, é isso? Exato. É isso? É isso. Então, professor, vamos agora considerar para o fechamento mesmo. O senhor é a favor ou contra o trote? Eu sou completamente contra. Quais as iniciativas governamentais que nós precisaríamos ter dos nossos governantes para que isso, de uma certa forma, fosse diminuindo dia a dia até o dia que ele dirimisse do mapa? Eu acho que, primeiro, é a modificação da lei para enquadrar o trote no crime de tortura. Acho que precisaria, sim, uma manifestação do governador. Seria ótimo se ele pudesse fazer uma manifestação cobrando dos reitores das universidades públicas, mas também das universidades privadas, que tomem medidas efetivas de combate ao trote. As autoridades universitárias precisariam, de fato, expulsar alguns alunos. Eu gostaria muito de ver a USP, por exemplo, expulsando alguns alunos por conta dos problemas do trote. Acho que e a universidade precisa de medidas educativas. A universidade precisa assumir isso, as autoridades universitárias precisam assumir que o trote é um problema para a universidade. Muitas vezes a autoridade universitária acredita que sem o grupo trotista a universidade vai desaparecer. E esse grupo trotista acredita que sem ele a universidade desaparece. E eu diria, a universidade sofre com esse grupo, a universidade não é beneficiada por esse grupo. E eu gostaria de ver também uma campanha solicitando às empresas que não contratem pessoas ligadas ao grupo do trote. Então, senhor governador, senhor secretário da Educação, estão aí os nossos pedidos. E, pelo que teve de agitação nesse programa, fica aí a preocupação de que se alguém pensa que o Assembleia Convida não tem penetração junto à sociedade, está se enganando. Então, alguns pedidos precisam ser feitos. Senhor governador, senhor secretário da Educação, vamos olhar a criminalização, vamos olhar a punição e não vamos deixar as pessoas pensar que dentro de uma universidade, por existir uma fraternidade, que com ela nada vai acontecer. Senhor governador, senhores dirigentes, olhem por uma questão que não vos dignifica, muito pelo contrário, coloca em voga todo um trabalho sério que a gente sabe que todos estão fazendo. Fica aqui o nosso alerta, fica aqui as recomendações do professor Dr. Antônio, fica aqui um abraço de todos os funcionários aqui da TV Alesp, porque eles também aqui, com a sinalização deles e com a passagem das solicitações e informações aqui, de uma certa forma também manifestaram aqui o seu repúdio à questão do trote. Trote nunca mais. Muito obrigado e que Deus permita que nós nos encontramos em momentos melhores e com situações melhores. Um beijo grande e te espero até na próxima.